Nossa, esse cliente tem um problemão. Cara, a pessoa tem que ter um problema mesmo para eu ter a solução. Prospecção, atendimento, visita, follow-up, negociação, fechamento, pós-venda. Quem abre porta é porteiro. Quem interroga é polícia. Fala, povo lindo! Bom dia! Bom dia! Beleza, Renan? Tudo beleza? Graças a Deus. Bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia a todos! Bom dia! Bom dia! Bom dia. Caio, bem-vindo de volta, Caio. Bom dia, tudo bem? Valeu, obrigado! Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre processo de vendas. Na verdade, tudo que fazemos tem um processo. Por mais que tem gente que acha, né, que eu não tenho um processo. Tem, existe uma rotina, existe um ritual. E isso é um processo. Então, basicamente, a gente tem processo para tudo. A gente tem processo para acordar, a gente tem processo para tomar café, para fazer o café. Então, o processo, ele faz parte da nossa dinâmica humana. O ponto principal é entender se aquele processo ele é fluido, se ele tem resultado, se ele tem performance ou não. Tá? Então, para construir uma casa tem processo, para fazer um arroz tem processo. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje? Cada etapa do processo precisa de comportamentos e atitudes específicas, mas para a gente melhorar, maximizar o processo, a gente precisa ter clareza de quais são as etapas. Então vamos lá. Vamos começar primeiro pelas definições, tá? Processo é um conjunto sequencial, ordenado e interrelacionado de atividades, ações ou procedimentos voltados a um resultado específico. Então é um conjunto de atitudes e ferramentas aplicada em cada etapa, tendo como objetivo um resultado final. Então quando a gente fala de venda de imóvel, muitas pessoas romantizam olhando só para a venda. Mas a venda, ela é consequência de um resultado, de atitudes, de etapas. Então eu não preciso olhar para a venda o tempo todo, eu só tenho que determinar meta, objetivo, mas eu olho para todas as etapas do processo anterior. Então, processo não é improviso, processo não depende de humor, processo não depende de clima, processo está relacionado à disciplina, é fazer o que precisa ser feito, independente das circunstâncias. Essa frase, ela faz parte de uma filosofia japonesa. Existe um conceito japonês que chama Kaizen. O Kaizen, ele está relacionado a uma melhoria contínua do processo. Mas como posso melhorar continuamente um processo se eu não tenho clareza das etapas desse processo? Então esse é o propósito do nosso papo hoje. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Definição de venda. Venda é o processo de troca de um produto ou serviço por um valor, geralmente dinheiro, envolvendo transferência de posse ou direito de uso entre um vendedor e um comprador. No contexto de negócios, é a etapa final de convencer um potencial cliente de que uma solução atende às suas necessidades ou resolve um problema específico. Venda não é sobre dom. Venda não é sobre falar. Venda é sobre ouvir e apontar a direção. Os clientes não compram produtos, compram soluções para os seus problemas. E é exatamente sobre isso. A pessoa ela não compra um produto, ela compra uma solução para uma dor, para um problema. Parte da nossa tarefa inicial é identificar o problema, identificar aonde está o motivador desse processo de compra. Se a gente não identifica esse motivador, nós podemos comprometer o fechamento do negócio. E aí a definição de intermediação imobiliária. Nós falamos sobre processo, falamos sobre o que é venda e o que é a intermediação. Juridicamente falando,
Nós não somos vendedores de imóveis. É o proprietário que é o vendedor do imóvel. Nós somos intermediadores. Intermediação imobiliária é o trabalho profissional de conectar pessoas, organizar interesses e conduzir sua negociação até que ela aconteça com segurança para todos os envolvidos. Tem uma frase que eu gosto, que um bom negócio só é bom quando ele é bom para todos os envolvidos. E aí, só deixar algumas coisas bastante evidentes aqui. Quem abre porta é porteiro. Quem interroga é polícia. Quem manda bom dia todo dia é tia aposentada. O que nós efetivamente fazemos? Como que eu vejo a profissão? Nós já ajudamos pessoas a encontrarem o palco onde as melhores histórias de uma família serão escritas. Olha o peso dessa responsabilidade, gente. Então a gente auxilia pessoas a encontrarem um novo endereço, um novo lar, o lugar onde aquela família vai construir suas histórias. E aqui faz parte da nossa cultura, de como eu vejo. Quanto mais ajudo pessoas a realizarem suas conquistas, mais perto estou das minhas próprias conquistas. E isso, gente, não se aplica só a clientes, tá? Comprador e vendedor. Trazendo um pouco mais de clareza de como pensamos, né? De qual é um dos pilares da nossa cultura. Quanto mais eu ajudo vocês a performarem, quanto mais vocês sejam prósperos, de uma forma indireta, nós seremos abençoados também. Então, essa frase não se aplica só a comprador e vendedor, mas se aplica principalmente a vocês. Quanto mais ajudo vocês a realizarem suas conquistas, mais perto eu estarei das minhas próprias conquistas. Processo de vendas, processo de intermediação imobiliária. O processo, ele consiste em 7 etapas. Essas 7 etapas, elas estão validadas ao longo desta década trabalhando no mercado imobiliário, e também aqui tem algumas metodologias, tá? Então o processo do mercado imobiliário, ele consiste em 7 etapas. Primeira etapa, prospecção. Segunda etapa, atendimento e pré-qualificação. Terceira etapa, visita. E realmente, no aperto de mão, no olho, tem a qualificação efetiva do cliente. A quarta etapa é o retorno, é o follow-up daquele cliente. A quinta etapa, negociação. A sexta etapa, fechamento. E a sétima etapa, pós-venda. Esse é um típico funil de vendas. Ele é interessante para nos dar clareza de que a cada etapa existe um percentual de aproveitamento de clientes, tá? Mas eu não gosto muito deste formato, porque parece que ele tem um início e tem um fim. Eu prefiro ver por um outro formato. Mas aqui é interessante, porque a cada etapa a gente tem uma margem de aproveitamento. Então, dentro do CRM, dentro da análise de dados, tendo clareza das etapas dos processos, a gente vai conseguir ver quais são os gargalos, quais são os ajustes. Por exemplo, tem corretor que é muito bom para agendar visita, mas no momento da visita existe um grande gargalo. Então, o comportamento, o que é dito, né, a questão emocional, às vezes compromete, faz visita, mas não gera negócio. Tem corretor que é muito bom na visita, né, consegue converter a maioria das visitas em proposta, mas tem dificuldade em agendar visita. Então, com dados, eu vou conseguir olhar o panorama geral, individual de cada um de vocês, e a gente vai conseguir ver em quais etapas existem os gargalos e os ajustes, tá? Este é um modelo de fluxo que eu prefiro, porque ele dá clareza de que o negócio ele tem ali uma continuidade. Prospecção, atendimento, visita, follow-up, negociação, fechamento, pós-venda. O pós-venda gera indicações, gera uma recompra, gera um novo negócio, e aí inicia o processo, o fluxo, tudo novamente, tá? E assim, o que nós faremos ao longo dessas próximas semanas?
Em cada etapa do processo, requer um conjunto de habilidades, um conjunto de skills específicas. Então, eu vou entregar para vocês um playbook, um manual do que fazer em cada etapa. Quais serão as habilidades que vocês precisarão desenvolver ou maximizar as que já têm, mas saber trazer clareza do que fazer em cada etapa da jornada. Só como exemplo, prospecção. A prospecção, a gente precisa ter uma comunicação muito eficiente, uma comunicação clara. Retórica é a arte de encantar com palavras. Escuta ativa vai fazer com que a gente realmente consiga fazer o cliente passar para a etapa do atendimento. No atendimento, é imprescindível fazer a leitura do ser humano, a leitura da comunicação verbal e não verbal dessa pessoa. Então a gente vai estudar sobre perfis psicológicos, a gente vai falar, o nosso objetivo é criar rapport com o maior número de pessoas. Na terceira etapa, que é a visita, eu preciso fazer uma visita, eu preciso demonstrar aquele imóvel com uma comunicação que faça sentido para aquela pessoa. Nesta etapa, por exemplo, o sistema representacional é fundamental para que a gente entregue uma apresentação desenhada, exclusiva para aquela pessoa, de uma forma que a pessoa consiga realmente ter a percepção daquilo que a gente está tentando transmitir. Na quarta etapa, que é o retorno, que é enviar uma segunda opção, que é mostrar quais são as soluções para o cliente, eu preciso ter uma gestão de tempo eficiente, eu preciso usar o CRM de forma adequada. Existem inúmeras técnicas para gestão de tempo. A técnica Pomodoro, por exemplo, é uma delas. Então a gente vai abordar etapa por etapa. Na negociação, se todas essas etapas anteriores forem feitas em sua plenitude, a negociação fica um pouco mais fácil. Na negociação, muito sobre PNL, programação neurolinguística, muito sobre a ciência envolvida por trás, e saber fazer perguntas abertas, né? Tudo isso vai ser fundamental. E na etapa de fechamento, usar gatilhos mentais, usar gatilhos específicos é fundamental para a gente ter esclarecido todas as dúvidas do cliente e incentivá-lo, né? Usar de persuasão para conseguir o êxito. E aí nós temos a última etapa, que é a etapa de pós-venda, que é o acompanhamento contínuo de cada cliente, tá? Preciso que fique claro para vocês essas etapas da jornada de venda, começando pela etapa de prospecção, partindo para atendimento, pré-qualificação, agendando visita. Quanto maior o número de visitas, maior é a probabilidade de fechar de propostas, de negociação. Depois indo para a etapa do retorno para esse cliente. Muitas vezes, a visita ela não vai ser produtiva. A maioria dos clientes, eu diria que cerca de 70% das visitas, da primeira visita, não vai ter êxito logo na primeira visita. Por quê? Porque às vezes o produto não é o completamente adequado para aquele cliente, mas ali a gente vai conseguir qualificar e numa segunda visita a gente vai fazer essa visita de forma assertiva. Negociação, fechamento e pós-venda. Gente, agora quero ouvi-los sobre essas etapas. Ficou muito claro para vocês? Tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Sim, ficou claro. Os passos e os processos que você falou, eu já uso assim, né? Independente de qual produto eu estou trabalhando. Então já é um método que eu costumo usar. É isso aí. Inclusive, eu tô com uma cliente agora, eu te falei, né? Ontem ela veio, aí eu atendi ela, hoje ela já vai voltar com o marido. Então, tá positivo aí. Ela veio ver uma, hoje eu já vou mostrar 3. Maravilha. Então, eu acho que vai rolar. E tem, acho que vai estar sim. Sua bagagem vai ser muito útil aí agora para fazer rapport. Sim, sim. E é legal, assim, pelo menos para
para ela é melhor ainda, que eles já trabalham em Cotia, então ela já é da região. Então tá mais avançado ainda, ela só quer mudar da região que ela tá, né? Vir para um lugar mais calmo por conta das crianças e tudo mais. Então eu acho que aqui vai sair. E não vai demorar muito para sair venda com ela, tenho quase certeza. Ela vai gostar bastante, aqui é bem calmo. Que Deus abençoe, cara, que já seja o primeiro negócio de muitos e muitos que venham por aí, cara. Eu já voltei para casa aqui, tô só esperando ela voltar. Já saí de manhã, voltei correndo. Ela dá para ir hoje? Eu falei, opa, tô a meia hora de casa, tô voltando já. É isso aí. Falei, vambora. Maravilha, Renan. Perfeito esse contexto, porque a gente acaba utilizando isso para qualquer tipo de negócio. Pode mudar o negócio, mas é o que a gente acaba, o que o Renan falou, eu também utilizo essa mesma parte, né? Porque tem que ter a leitura do cliente, tem que fazer a prospecção, tem que entender a resolução do problema, né? Porque nós vamos resolver um problema. Então, temos que ter qual que é o problema, qual que é a dor, o que a pessoa precisa e resolver. Mediante isso, sabendo o problema, a gente vai ter a ação correta, digamos assim, o medicamento correto para poder solucionar o problema daquela pessoa, solucionar aquela dor da pessoa, né? E esse processo é sensacional. Você pode mudar qualquer negócio, utilizar ele para qualquer negócio, que ele vai funcionar perfeitamente, né? Exato. Tudo gera em torno da venda. Quando a gente fala venda, as pessoas geram um pouco... tem pessoas que veem, é o meio que prostituição. Poxa, só quer saber de vender, só quer saber de lucro e tal. Mas não é, a venda é uma arte, né? E, na verdade, ela está solucionando um problema, né? Mas a troca é o valor monetário, né? No caso da venda de imóveis é isso, né? A troca de valor monetário. Então não é só lucro, sim uma resolução de problemas, que aí vira o atendimento, pós-venda, indicação. Eu já comentei até, os meus clientes acabam virando amigos, então vira aquele ciclo de coisa bem feita, coisa certa, correta, por isso que tem que ter o processo. Aí é nada mais perfeito do que esse processo, é fantástico, é isso mesmo. É isso, ter clareza de quais são as etapas e no decorrer do tempo ter clareza de quais são as habilidades desenvolvidas, quais são as competências que a gente vai desenvolver, que é exatamente saber o que fazer, quando fazer. Porque às vezes você tem a atitude certa, mas no momento errado. Como que eu vejo, cara, a questão não só da venda, mas a questão da prosperidade no aspecto financeiro mesmo, tá? Aonde está o dinheiro? Nós não trocamos tempo por dinheiro, CLT faz isso. Empreendedor, empresário, ele troca suas habilidades e competências por uma questão monetária. Então eu desenvolver competências é aonde está essa questão de ser muito bem remunerado, ter sucesso em qualquer área, tá? Mas no mercado imobiliário, se eu não sei resolver problemas em cada etapa, eu dificilmente vou conseguir conduzir o cliente até lá. Então, cara, isso é para qualquer negócio do planeta. O dinheiro está na solução de problemas. Quanto mais sério for o problema, e para mais pessoas eu resolver problemas, mais dinheiro eu ganho. Então, nós corretores de imóveis, quanto maior for o meu nível de competências, vou conseguir resolver problemas com mais facilidade para as pessoas. Quanto mais pessoas eu resolver problemas, mais dinheiro eu ganho. Então, o dinheiro está na solução de problemas. Quanto maior meu nível de competência, mais fácil eu resolvo problemas. E, naturalmente, o marketing ele serve para mostrar para o mundo, eu consigo resolver problemas, gente. E aí eu consigo atingir o maior número de pessoas e consigo resolver mais problemas, tá? Eu não troco o meu tempo por dinheiro. Eu troco minhas competências por dinheiro e as pessoas me contratam para resolver problemas. Isso aí, realmente, já senti várias vezes esses detalhes aí na própria pele. Mas eu sinto que, ao contrário de vendas, às vezes, de um celular ou de produtos um pouco mais simples, quando se trata de casa, realmente se trata normalmente de sonho, de expectativa.
E seja ela qual for, se for uma pessoa com bom poder aquisitivo, a expectativa ali, de repente, é de um bom investimento, um algo que seja para o futuro, ou para uma família, um lar, um canto calmo, tranquilo, para os filhos crescerem. Então, é sempre envolto de uma grande expectativa. Eu acho que é até maior do que em outras áreas. O que torna o nosso papel mais crucial, assim, de ser bem claro e honesto com o cliente e com as expectativas dele, né? Caio, sensacional o que você trouxe, cara. Vamos lá. Existem alguns estudos que deixam isso muito evidente, tá? Quanto maior a importância de algo na minha vida, maior é minha jornada de decisão. Maior é o tempo que eu vou analisar, porque é algo que vai ter um grande impacto. É diferente. A decisão de comprar um celular, ela é uma. Se eu comprar errado, tá tudo bem. Em 6 meses eu resolvo tudo isso. O lar, o investimento, o mercado imobiliário, a gente trata de algo que é, cara, talvez uma das coisas, ou a coisa mais importante da nossa jornada de vida. Então, sem contar no valor. Então a gente está falando do bem mais valioso no aspecto romântico, no aspecto moral, porque o nosso lar tem valor, mas também no aspecto de preço. É o item mais caro que as pessoas têm. Então, muito relevante o seu ponto, Caio. Por quê? Porque a jornada, esse processo, ele é rapidinho para a gente abordar. Mas todas as etapas desse processo, o tempo médio de um processo de venda no mercado imobiliário é de 1 ano e meio. Entre o cliente que inicia a sua busca, inicia o seu entendimento, todo mundo começa meio num devaneio, assim. Né? Então, eu acredito que essa seja a maior dificuldade. É trazer o cliente, a pessoa que está interessada em comprar, para a realidade. Porque assim, ela faz ali uma pintura romântica de fato, de nossa, eu vou ali procurar um apartamento de 500 mil com 4 quartos, 2 suítes, sacada, gourmet, com tudo bem feito e condomínio de R$200. E aí você tem que falar, então, isso aí seria legal, se tivesse eu compraria um monte. Mas não é a realidade. E aí é que fica meio complicado, porque você tem que fazer isso de uma maneira, vamos dizer assim, com carinho, porque isso pode, de repente, ofender ou pode desanimar. É complexo, não é tão simples, sabe? Eu acho que nós, trabalhando com imóveis, o cuidado com a comunicação e a cautela com o que se fala, a questão do ouvido, prestar atenção, eu acredito que seja muito mais punitivo do que em outras áreas. É isso aí. Vamos nos colocar na posição do comprador agora, tá? Quando a gente está falando de um investidor, de um cara que já está comprando 3º, 4º, 5º imóvel, ele já tem muita clareza. Então ele já passou por essa etapa. Mas principalmente quando a gente está falando do primeiro imóvel, né? As pessoas elas vêm mesmo de uma falta de entendimento. Nosso trabalho é conduzir o cliente por essas etapas, resolvendo os problemas a cada etapa, trazendo clareza em cada etapa. E aí a gente vai conseguindo conduzir esse comprador por todas essas etapas da jornada e consegue êxito. Então, quanto maior o valor do bem, quanto mais valioso for, quanto maior tiver a questão do preço também envolvido, maior é a responsabilidade da decisão. Então, o nosso trabalho, a gente vende o produto mais caro e mais valioso do planeta. Então, a nossa jornada ela é longa. A maioria dos corretores se perde no início da jornada. Alguns não fazem prospecção, mas assim que recebe um cliente de atendimento, já desconsidera ou esquece do cliente. Nossa, essa pessoa está viajando. Nossa, esse cliente tem um problemão. Cara, a pessoa tem que ter um problema mesmo para eu ter a solução. Tá? Então, mas é exatamente sobre isso, Caio. Então, eu acho que a questão aqui é você conseguir construir, né, melhores habilidades em cada uma dessas etapas. Eu acho que é aí que está o segredo de você construir esse processo da maneira mais adequada.
melhorar suas skills, né? Em cada etapa dessas, melhorar as suas habilidades, né? Na medida que você for entrando nessas etapas aqui. Exatamente, cara. Então, acho que esse vai ser o desafio a partir de hoje, né? Conseguir ter um ganho, né, de habilidades em cada uma dessas etapas. Exatamente isso. Eu preciso primeiro entender o panorama. Quais são as etapas de cada processo. Depois... Os processos, como acho que foi o Márcio que falou, ele é basicamente o mesmo para qualquer segmento, né? Obviamente, você fez alguns ajustes para o nosso setor, né, que é o imobiliário, mas é isso. Essas são as etapas que hoje em dia se costuma fazer no mercado. Não, isso não é nem hoje em dia. Isso aí, ao longo da história, o processo de vendas ele é muito similar, né? Então eu preciso primeiro encontrar o cliente, encontrar o potencial cliente que vem através de prospecção. Depois eu preciso ir conduzindo ele por todas as etapas até conseguir o êxito. Mas, cara, é exatamente isso, Ismael. Então eu tenho o panorama de cada etapa. O que eu preciso fazer em cada etapa, isso tem que ficar claro também, e quais são as habilidades que eu preciso desenvolver em cada etapa. E aí e assim, uma coisa que eu aprendi, eu fui executivo de contas da Toyota, então eu tive acesso, trabalhei por anos, inserido numa cultura japonesa de busca de melhoria, tá? Para eu evoluir, para eu performar melhor no processo, eu preciso primeiro saber qual é o processo. E aí eu preciso replicar as etapas do processo com intencionalidade, para depois encontrar os gargalos e ir evoluindo. E esse é o meu propósito com vocês. Ó, gente, tá aqui. Hoje eu estou mostrando para vocês qual é o processo, quais são as etapas. Cada etapa a gente vai desenvolver um conjunto de habilidades e competências específicas para que vocês tenham uma melhor performance ao longo da jornada. Só que como é um grupo de pessoas, alguns de vocês já têm habilidades muito bem desenvolvidas para cada uma dessas etapas. Então, parte de vocês serão muito bons em alguma etapa, mas vão falhar em outras, e é normal. Então aí a gente vem ajustando individualmente cada um de vocês para que a performance seja meio linear, tá? Então, mas é exatamente isso, Ismael. Sim. Henry Ford inventou o processo de fabricação automotiva. Ele não inventou o carro, mas ele inventou o processo, ele melhorou o processo. Pouco depois, a Toyota veio, cara, e mudou completamente a perspectiva industrial. Por quê? Porque conseguiu ter clareza nas etapas e conseguiu melhorar o processo. E uma coisa que é constante, infinita, é a melhoria de processo. Então os processos a gente está mapeando o tempo todo. E em cada etapa, às vezes, muda. Então existiam coisas que a gente fazia 2, 3 meses atrás que já não se aplica. Eu vejo que é um ciclo ali, né? A gente tem cada etapa, e cada etapa ela tem a sua... como que eu posso dizer assim? Não falar tanto tecniquez aqui. Cada etapa ela tem o seu objetivo, vamos dizer assim, né? E se você deixar na minha percepção, se você deixar isso daqui não é tão importante, vou deixar, você pode afetar as outras fases, as outras etapas que vêm ali pra frente. Então é super importante ali a gente executar isso na sua totalidade, tá? E mudanças vão acontecer, isso é fato. E uma máxima que tem é como que você responde? Você tem que responder rápido a mudanças, né? Com todo esse contexto que a gente falou. Mas a minha percepção é um conjunto ali de coisas que você tem que fazer, não só coisas ali que são tarefas executáveis, né? Mas comportamentos, habilidades que você precisa ter para que tudo flua da forma mais perfeita possível, para que no final você tenha o fechamento ali, né? E ali também uma etapa que eu acho super importante, e isso não só para o mercado imobiliário como um todo, é o pós-venda, né? A Apple hoje ela tem um pós-venda excelente, né? E ela ganha muito mercado por conta disso. Então, o que a gente quer para o nosso pós-venda também, né? Então, são essas provocações aí. E aí, Sheila? Responder rápido a mudança e também no nosso pós-venda ali. Não só se preocupar com todo o fluxo ali, né? Com todas as atividades.
Mas como que eu vou tratar meu cliente ali no pós-venda, né? Exato, para reiniciar o ciclo, né? É crítica para o CRM. O CRM é o core. É o core, a principal estrutura que a gente tem de TI aqui. Sem o CRM a gente não opera. Ele é o mais crítico aqui que tem. A gestão de leads é importante, super importante também, mas se a gente não tiver o CRM, tudo começa no CRM, né? Onde a gente cadastra os imóveis, onde a gente recebe os leads ali, né? Hoje, desse jeito, tá lá. Aí, muito logo, aí a gente vão ser 2 aplicações apartadas, mas o CRM é o nosso coração ali, né? Quando a gente fala core, é o nosso coração. Sem ele, a gente não opera. A gente não consegue analisar os gaps, né? A gente não consegue analisar e orientar onde cada um tem que fazer ajustes, né? Ou desenvolver outras competências, né? A gente não consegue ter visão de indicadores, né? Como que está cada etapa desse fluxo, desse funil aí de vendas. A gente não consegue ter nenhum dado, né, para tomar decisão. É isso aí. Bom, o meu papel aqui na Angar é trabalho 100% com processos, né? Então é desde proposta, moderação de contratos, certidões, financiamento, documentação, e cada item é importante para que a gente consiga concluir a entrega das chaves, né? Deixar o cliente satisfeito na hora da documentação, não deixar nada para trás, porque um detalhezinho que a gente deixa para trás, lá na frente ele pode gerar uma grande frustração para o cliente. E todo o trabalho que o comercial fez, ali no processo administrativo financeiro, pode ir água abaixo se tiver alguma coisa que deixe de fazer dentro do processo. Então, eu vejo o processo de vendas é a mesma coisa. Se não for uma boa prospecção ali, se não for um atendimento, entender, ter todos aqueles detalhes ali do cliente, ele pode comprometer ali o seu alvo, né? A solução do problema do cliente, né? Então, eu acho que ele sim, é importante a gente estar acompanhando dia a dia, não é só ver num contexto geral aí, mas fazer esse trabalho de processo diariamente, todos os dias, para que lá no final, lá na frente, a gente consiga perceber aonde eu falhei, aonde eu preciso melhorar em cada detalhe de processo. O que eu demorei para responder para o cliente, o que ele está querendo, qual que é o problema dele, às vezes nem ele sabe qual que é o problema. Mas quando a gente se prepara, se municia, né, de entendimento do cliente, a gente consegue mostrar para ele qual que é o verdadeiro problema dele, porque nem ele sabe às vezes. Então a gente está aqui para dar essa direção, ter um processo muito bem desenhado e detalhado. É isso. Só, ela fala assim, às vezes o cliente nem ele sabe o que ele quer. Isso não é só no mercado imobiliário, tá? Em TI também. Às vezes você está fazendo uma especificação do sistema, tal, a pessoa não, ela sabe qual que é o problema que ela tem, mas ela não sabe o que ela quer, né? E isso às vezes dá barulho mais para frente, né? Porque você começa a desenvolver um negócio, aí chegando finalmente, a hora que a pessoa vai pensar, não, mas não é isso que eu queria. Então é super importante todas essas etapas do processo para a gente se munir de ferramentas ali para a gente conseguir dar essa direção, né, para o cliente. Tá? É isso aí, gente. E você tá aí ainda? Meu objetivo, meu propósito é transformar vidas. Meu propósito é ajudar pessoas a desenvolverem competências. O ecossistema Angar é uma estrutura muito diferente de como o mercado atua. Espero que tenha sido útil os conselhos. E se faz sentido para você ter uma estrutura por trás te ajudando a modelar o seu talento, refinar tuas competências, entregar toda essa bagagem, né? É mais de uma década no mercado imobiliário. São mais de 15 anos entre mercado imobiliário e construção civil. Então, se estiver curioso para entender um pouco melhor como funciona o ecossistema Angar,
vou deixar aí na descrição o meu e-mail. Na medida do possível, eu vou fazer contato pessoalmente com vocês. A gente marca para bater um papo por vídeo. Hoje em dia, essa tecnologia é incrível. Então, se você está no estado de São Paulo, a gente consegue te ajudar. Que Deus abençoe sua jornada. Vai acompanhando os conteúdos que a gente vai compartilhar. A gente vai abrir a caixa preta. É uma reunião particular com uma equipe que está ingressando no mercado imobiliário agora, integrando ao nosso ecossistema. Então, é abrindo a caixa preta mesmo. A gente está abrindo na prática como atuamos. Então, se fizer sentido para você, vai acompanhando os conteúdos, manda um e-mail para mim e eu faço questão de conversar pessoalmente com você. Que Deus te abençoe e nos vemos lá em cima.